A família do pastor Jorge Luiz dos Santos, preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal, relatando que o pastor é mantido preso há mais de um ano por um erro do tribunal que considerou os processos de um homônimo para mantê-lo na prisão. Os familiares relataram: no dia 8 de janeiro de 2023, Jorge veio a Brasília para se manifestar pacificamente a favor de sua liberdade religiosa e de sua liberdade de expressão. Ele veio com outros 4 amigos e, ao chegar na esplanada, começaram a jogar bombas sobre eles através de helicópteros, o que fez com que várias pessoas buscassem abrigo coberto, lá no Palácio do Planalto, onde foi detido e tratado com violência, de forma que quebrou a rótula ao ser derrubado por um policial. Os familiares disseram: Jorge não viu o bisneto nascer. Faz mais de um ano que não vê ninguém da nossa família por não aceitar que nós tenhamos a imagem dele dentro de um cárcere por um crime que não cometeu. Eles relataram: em setembro, as esperanças por sua soltura se renovou. A PGR deu parecer favorável à sua soltura, mas, para nossa surpresa, em dezembro, foi negada a soltura dele com base em um antecedente criminal que não é dele. Descobrimos que existe uma pessoa com um nome igual ao dele e que essa pessoa responde a vários processos criminais. É por isso que Jorge é mantido preso. Não há provas contra ele, até porque ele não cometeu nenhum crime e está preso pelo próprio nome. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, divulgou imagens da manifestação e se pronunciou. Essa é a família do pastor Jorge. Vieram do interior de Minas Gerais fazer um apelo: soltem o pastor Jorge. Ao enviar os antecedentes criminais do pastor, o TRF1 errou e encaminhou de outra pessoa com um nome igual ao dele. Ele já possui parecer favorável da PGR desde setembro de 2023 e o ministro insiste em negar a soltura com base em antecedentes que nem sequer são dele. Por isso, clamamos liberdade para o pastor Jorge. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios, tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto os cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 30 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O pastor Jorge é filho, esposo, pai, avô e bisavô. Além de tudo, é um servo de Deus que exerce a função do pastor nos lugares onde as pessoas mais precisam, lugares distantes e pouco visitados. O pastor Jorge é um homem simples que vende caldo de cana em frente a um clube recreativo da cidade, no interior de Minas Gerais, chamada Conselheiro Lafayette, para sustentar a família e ter mais liberdade para exercer sua missão de pastor. Com certa dificuldade, junto com sua esposa, Creuza, que é faxineira, criou 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Todos íntegros, honestos, trabalhadores. Diriam os dizeres populares que o fruto nunca cai distante do pé. No dia 8 de janeiro de 2023, o Jorge, como assim é conhecido por nós, veio a Brasília para se manifestar pacificamente a favor da sua liberdade religiosa e da sua liberdade de expressão. Ele veio com outros 4 amigos e, ao chegar na esplanada, começaram a atear bombas sobre eles e os demais manifestantes, através de helicópteros, o que fez com que várias pessoas buscassem abrigo, coberto. Foi onde foi detido, lá no Palácio do Planalto, onde foi detido, foi tratado com violência, de forma que quebrou a rótula do carro por ter sido derrubado por um policial. Jorge não viu o bisneto nascer. Faz mais de um ano que não vê ninguém da nossa família, por não aceitar que nós tenhamos a imagem dele dentro de um cárcere, por um crime que ele não cometeu. Em setembro, as esperanças da sua soltura se renovou. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável para sua soltura. Mas, para nossa surpresa, em dezembro foi negada a soltura dele, com base em um antecedente criminal que não é dele. Descobrimos que existe uma pessoa com um nome igual ao dele e que essa pessoa responde a vários processos criminais. É exatamente por isso que o Jorge é mantido preso. Não há provas contra ele, até porque ele não cometeu nenhum crime e está preso pelo próprio nome. Pude comparecer pessoalmente à casa. Motivo de trabalho não deu. Senador Girão, caros parlamentares, colegas aqui presentes, fico muito triste hoje de ver o medo que impera nas pessoas. Pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de simplesmente curtir alguma publicação nas redes sociais. Agora, com essa invasão da privacidade por meio de indevida intromissão num grupo de WhatsApp, até mesmo
dentro desses grupos as pessoas vão ficar com medo. Em um Estado democrático de direito, um dos pilares da democracia é a livre manifestação do pensamento. A pessoa tem o direito de falar o que quiser, contra quem quiser, e tecer críticas dentro dos limites da razoabilidade. O que ela não pode é violar um outro direito fundamental, como a honra, praticar crime contra a honra, tranquilidade social, praticar ameaça, incitar a prática de crime. Ou seja, há uma linha tênue entre livre manifestação de pensamento e uma conduta que extrapola esse limite e vai ensejar uma infração penal. Só que não se pode, de maneira nenhuma, a pretexto de calar, por um motivo qualquer, dizer que a pessoa está praticando um crime, quanto mais invadir a privacidade. Foi feita aqui uma pergunta do que diz respeito aos prints. Já é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até do Supremo Tribunal Federal, que print de conversa em WhatsApp não tem valor nenhum, porque pode ser montado, pode ser adulterado, fraudado e tirado do contexto. Há necessidade, numa situação dessa, de fazer uma ata notarial, levar até um cartório, cartorário vai verificar se aquilo mesmo e vai lavrar uma ata notarial, ou submeter uma mensagem, um celular, a um programa de computador que vai chancelar e vai dizer que aquela conversa realmente é correta, vai autenticar essas conversas. Outra coisa que não se pode fazer de maneira nenhuma é empregar qualquer tipo de intromissão indevida na intimidade das pessoas. Ora, para se invadir uma conversa de WhatsApp, há necessidade de ordem judicial. Essa conversa nada mais é do que uma correspondência eletrônica. Sem ordem judicial, essa prova é absolutamente ilícita. Então, quer dizer, pegar o áudio de uma revista e, por meio disso, instaurar um procedimento e determinar medidas constritivas, viola a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas vezes estão sendo empregados prints de mensagens e violada a intimidade sem ordem judicial. Sem sabermos a origem dessas mensagens, está havendo uma invasão à intimidade. Foi o que eu disse. Daqui a pouco ninguém vai falar mais nada. Todas as pessoas vão ter medo. Parece que nós estaremos punindo a chamada crime-ideia, de 1984, um livro muito famoso do George Orwell, que quando o Estado não tinha algo para punir alguém, punia as ideias. Daí vem o termo crime-ideia. Isso não pode de maneira nenhuma, porque viola o nosso Estado democrático de direito. E todas as pessoas, principalmente as pessoas públicas, muito mais elas não estão imunes a críticas. O que não se pode é extrapolar essas críticas e adentrar a um crime, a uma infração penal. Espero ter, pelo menos, respondido a pergunta, ou parte da pergunta que foi feita aqui em plenário. Então, foi uma honra estar aqui, senador Girão. Essa oportunidade realmente foi ímpar. Parabéns por esse evento que a sociedade precisa saber. Precisa saber que existem direitos, esses direitos devem ser observados, que nós temos uma Constituição Federal que nos dá esse direito. A partir do momento que a livre manifestação de pensamento deixa de existir, passa-se a um Estado totalitário, haja vista que é o primeiro direito a ser suprimido nas ditaduras. Muito obrigado por tudo.